Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Proficast, o podcast das profissões. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas. O nosso podcast foi pensado para o jovem que está no início da jornada, que está ali entre fazer uma faculdade ou outra, está indeciso. Nosso objetivo é ajudar você nessa tomada de decisão. Também é para o profissional que já atua na área, por algum motivo está desmotivado ou não está mais exercendo a profissão, que vestiu tempo ali estudando, se formou e agora por algum motivo desmotivou. Nosso podcast também é para você. E o nosso podcast também é pensado para o consumidor, isso mesmo, o consumidor. A gente vai trazer temas abordando para ajudar o consumidor a ter um conhecimento maior no produto que está sendo adquirido. Hoje estamos com um convidado muito especial, a doutora Bianca, cirurgiã dentista, formada há mais de 7 anos na área, que já impactou mais de 18 mil vidas, isso mesmo, mais de 18 mil vidas, que é formada pela UFN. UFN, né, doutora? Isso. É isso? UFN, eu fiquei meio assim no nome ter falado errado. Isso. E que é de que cidade? Santa Maria. Santa Maria. Isso aí, pessoal que é formado pela UFN, que é de Santa Maria. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, isso mesmo. Já comenta aí nos comentários. Quem conhece a doutora, mais ainda. Fala, conheço a doutora, escreve aí nos comentários para dar um engajamento legal para nós. E, doutora, tem algumas perguntas para fazer. Então, tu é de Santa Maria mesmo ou não? É de uma cidade próxima? Eu sou de São Gabriel, que é uma cidade que fica mais ou menos 2 horas de Santa Maria. Tem 65 mil habitantes, é uma cidade pequena, inclusive não tem a faculdade de odontologia na cidade. Vários cursos, né? Tem limitadas opções de cursos. Então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente teve que sair, ir para Santa Maria, o que foi bem empolgante, né? Amadurecemos bastante, vivendo, morando, cozinhando e, enfim. E me diz como foi crescer em São Gabriel, como foi sua jornada. Até uma coisa que eu fiquei na dúvida, tu falando que tu foi para Santa Maria, né? Uhum. Você só foi para Santa Maria para se formar, estudar, ou você chegou aí antes para morar na cidade? Só para estudar, na verdade, a gente começou num curso preparatório para entrar em alguma faculdade, eu e minha irmã, sempre juntas. E aí, então, começamos a universidade lá, nos mudamos juntas, em cursos diferentes. Inclusive, na faculdade, eu tinha 2 professoras que as 2 eram irmãs e dentistas, e eu achava muito esquisito, assim, muito diferente, né, as 2 dentistas. Mas a gente se mudou para lá para estudar e realmente se formar. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Tu tem uma irmã gêmeas, isso? Isso. Uma dúvida que eu tenho sobre isso aí. Ser gêmeos tem os mesmos gostos? Você falou que ela fez outra faculdade, né? Vocês tinham os mesmos gostos ou não? Não, bem diferente. Bem diferente? Uhum, é que eu escuto muito falando sobre isso de irmãos, tem o mesmo gosto, mas tem uma verdade. Com certeza é mais comum com gêmeos univitelinos. Nós somos bi, então são bivitelinas, então são placentas diferentes. Às vezes, por exemplo, alguma estava sentindo mal-estar e a outra sentia alguma coisa estranha e mandava mensagem para outra para saber se estava tudo bem. Inclusive, teve uma vez que eu fui pro hospital, estava no hospital, ninguém sabia que eu estava lá, tinha sofrido um acidente de bicicleta e a minha irmã me ligou. E ela nunca me liga e foi assim, nossa, olha... Que loucura isso, né? Sim, é uma conexão. Sobre a odontologia, o que fez você escolher odontologia? Então, desde pequena, a gente sempre foi ao dentista. Eu sempre falo no plural porque sempre fui acompanhada da minha irmã, né? Temos a mesma idade. E os meus primos são dentistas. Então, eu nunca tive medo de dentista, pânico. E eu acredito que seja por alguns fatores. Um é porque eram pessoas conhecidas, né, familiares, então a gente já se sentia mais confortável. E também porque, pelo fato de a gente ir desde cedo no dentista, a gente nunca teve que fazer nenhum procedimento muito invasivo, sabe? Por exemplo, um tratamento de canal, uma extração. Por isso é muito importante as visitas regulares ao dentista, porque
tudo é facilmente resolvível quando acontece no início, sabe? Então, uma carizinha vai ali e restaura. Então, nunca foi um problema. Ao contrário, sempre foi um prazer para mim ir ao dentista, inclusive até hoje. Eu, quando vou ao dentista, eu sempre durmo, porque para mim é muito relaxante. É como se fosse um cuidado, sabe? Quando tu vai num lugar e, por exemplo, tu vai no cabeleireiro e a pessoa tá ali cuidando do teu cabelo. Tu vai no dentista e a pessoa lá tá cuidando da tua saúde. Então, para mim, é muito prazeroso. É muito interessante ouvir isso, né? Porque a maioria das pessoas hoje morre de medo do dentista, né? Sim. Eu acho que é também pela falta de introdução, porque assim, e não é só sobre o dentista, são profissionais da saúde de maneira geral, né? Então, as pessoas elas costumam procurar atendimento em algum momento extremo, que estão com dor, estão com algum desconforto, então médico, né? Nutricionista, dentista. Então, quando tu coloca isso como uma coisa natural, não só num momento de sofrimento, porque eu acho que é muito isso também. Se tu for no dentista quando tu está sentindo dor, tu vai associar isso a um sofrimento, entende? Então, vai ser uma tortura, né? Como alguns pacientes veem e relatam. Eu mesmo, na minha infância, eu tinha muito medo de dentista, né? Inclusive, eu tenho lembranças, assim, de... Cara, terríveis, chorando, bem apavorante. Então, eu hoje bem melhor, não, hoje é mais tranquilo aí numa clínica odontológica, mas nossa, eu tinha também trauma de dentista. E eu observo isso, que as pessoas também fogem de, não só do dentista, como você disse mesmo, né? A parte de saúde mesmo, não sei se é cultura do Brasil, mas o brasileiro ele deixa muito só quando tá sentindo dor, né? Sim. Quando tá quase já não tem o que fazer, aí quando vai procurar um médico, um dentista. E outra coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, quando eu estava fazendo a faculdade, ainda era permitido a contenção física em crianças. Então, às vezes, eram 4, 5 pessoas segurando uma criança, forçando ela a fazer um tratamento, e era permitido. Hoje em dia não é mais. Então, hoje em dia, pelo fato de ter uma procura maior pela especialização em odontopediatria, eu percebo que os jovens, eles estão vindo menos traumatizados, sabe? Porque os adultos que passaram por esse tempo, né, de ir no dentista e é só extração, é só canal, é só segurar, obrigar a criança, né, a fazer algum procedimento, eu acho que tá mudando um pouco essa cultura, sabe? E eu fico muito feliz por isso. Tem uma dúvida, qual foi o maior desafio durante a faculdade na odontologia que você passou? Olha, para ser bem sincera, eu acho que foi a socialização. Por quê? Foi a primeira vez que eu me separei da minha irmã. Nós fizemos o ensino fundamental, o médio, sempre tudo juntas, morando juntas. Então, quando eu comecei a faculdade, eu pensei, bom, agora eu vou ter os meus amigos, eu vou ter a minha individualidade, o que é importantíssimo. Mas foi difícil. Nos 2 primeiros semestres foi bem difícil. E ela não fazia nem na mesma faculdade que eu, então aí é outro ponto, né, para ser ligado, que eu acredito que muita gente já passou por isso talvez antes do que eu. Então, como eu passei por essa difícil adaptação quando eu era mais velha, eu comecei a faculdade, eu tinha 18, eu acho. Foi difícil para saber em qual grupo eu me encaixava. E no começo parecia que não era nenhum. Então, acho que esse foi o maior desafio. Interessante saber disso. Tu se formou, já começou a atuar na área, levou um tempo, continuou na mesma cidade, voltou para a cidade onde você nasceu? Então, eu me formei e todo mundo sabe que odontologia não é um curso barato. Os materiais, eles são caros, por mais que tu compre materiais, às vezes... que algum outro colega não usa mais e tu compra e às vezes tu consegue pagar menos, ainda assim é caro. Então, quando eu me formei, para minha mãe foi assim, olha, agora não dá mais, agora tu tem que voltar para nossa cidade, eu não tenho mais como pagar aluguel, né? Tô pagando ainda materiais parcelados. E eu me formei. E na mesma semana, a minha mãe contratou um caminhão de mudança para levar todas as coisas de Santa Maria para São Gabriel.
E ela levou. Então, o que eu fiz? Eu peguei as coisas mais essenciais para mim, que eram algumas roupas, calçados, eu tinha um brócolis e uns 3 chamitos. Eu acho que eu até hoje associo o chamito com uma coisa de, tipo assim, uma fase, sabe, de desafio, assim, de superação. E pedi para ficar morando na casa da minha amiga umas 2 semanas, da minha colega. Morei na casa dela, na semana seguinte já comecei a trabalhar. Então, comecei a trabalhar em uma clínica, 2, e falei pra mãe, tu vai ter que mandar toda a mudança de volta. E aí veio a mudança de novo. E eu segui morando em Santa Maria, segui trabalhando lá mais um tempo. Na pandemia, voltei para minha cidade por 1 ano e meio, mas eu atendia em 3 cidades nessa época. Eu atendia em São Gabriel, Rosário e Santa Maria. Então era uma rotina bem corrida. E hoje tu mora em Santa Maria, atua lá, como que tá hoje? Não, hoje eu moro em Florianópolis, já moro aqui faz uns 6 anos, eu acredito, em bairros diferentes. Gosto muito daqui, tive a convicção de que aqui consegui melhores oportunidades, então, sem contar que tem praias lindíssimas. Sim. Até nós estávamos conversando antes de começar o podcast, tu falou que teve uma experiência internacional, né? Nos conta um pouquinho sobre como que foi. Então, eu sempre quis sair do país para ter essa experiência. A minha irmã, ela já teve algumas experiências, tanto ao redor da América Latina como em outros países, e nunca chegava o momento certo. E quando a gente fica tentando encontrar o momento certo para as coisas elas não acontecem. Então, eu até estava falando com a tua esposa hoje, que ela falou assim, olha, se eu fosse esperar o momento certo para ter filho, esse momento nunca ia chegar, porque sempre tem alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa. Então, eu criei um momento que precisava acontecer. Então, eu comecei a me organizar, e fui morar na Austrália. Morei em Sydney por 7 meses. Fiz um curso de inglês lá, que era outra coisa que eu queria muito, que era a fluência, né, no inglês, porque aqui em Florianópolis a gente recebe muitos pacientes estrangeiros, tanto falando espanhol, que a gente, né, consegue manejar muito bem, porque a gente... Não só pelo fato da gente ter o espanhol no colégio, mas também por interagir com pessoas que falam espanhol. E a gente não tem tanta interação com pessoas que falam inglês. No Rio Grande do Sul, 0. Eu acho que eu nunca atendi um paciente que falasse inglês lá. E aqui eu comecei a receber. E eu senti essa falta, sabe, de sentir essa conexão. Porque eu acho que a principal razão pela qual eu escolhi a odontologia foi por me sentir conectada, por querer ajudar a pessoa. Então... Eu gostaria de falar, gostaria de conseguir me expressar diretamente em inglês. Então ela ajudou muito isso. Em 6 meses, você acha que deu a fluência, conseguiu em 6 meses? Dá Sim. Certo isso? Dá certo, mas tem que estudar, tem que se esforçar. Eu já fazia inglês aqui no Brasil por quase 1 ano, mas era 1 vez na semana a aula, então... Era muito mais porque eu comecei a ler livros em inglês. Até se alguém quiser aprender inglês, a dica é leia livros, leia em voz alta, e assim o processo ele facilitou bastante. Eu cheguei lá já com um certo nível de inglês, e pelo fato de falar 24 horas por dia em casa, no trabalho, no colégio, eu consegui evoluir o que eu não conseguiria em 2 anos, talvez. Lá você trabalhou com o quê? Ou só foi para estudar? Não, nunca é uma opção não trabalhar. Então, eu fui lá e eu comecei a trabalhar como assistente de dentista. Eu não queria me desvincular dessa área e também não acreditava, ao mesmo tempo que não acreditava muito em mim. Então, eu cheguei nas clínicas e o que eu geralmente faço?
quando eu quero alguma coisa, por exemplo, quando eu estou procurando emprego, eu vou primeiro nos lugares onde eu menos gostaria de trabalhar. Por quê? Eu já preparo o que eu vou falar e já aprimoro e vejo, não, realmente eu poderia ter falado de outro jeito, eu deveria ter falado outra coisa. E aí, nas primeiras clínicas que eu fui, foi péssimo. As pessoas me olhavam, tipo assim, tá, sem me entender direito, porque assim, mesmo sendo auxiliar, tu precisa dar o suporte para o paciente. E tu precisa entender, né, o nome dos instrumentais todos, o que eu ainda não sei o nome de todos em inglês. Então, consegui uma oportunidade numa clínica no começo e não acreditei. Eu pensei, nossa, realmente é possível, sabe? Realmente eu sou capaz. E tive algumas experiências trabalhando com pessoas de diversas culturas, indianos, iranianos, australianos. Então foi bem enriquecedor. Interessante isso, né, doutora? Que eu vejo uma persistência também, né? Porque eu escuto alguns brasileiros que vai para outros países que não são seus países de origem e eles têm muita dificuldade até mesmo atuar na mesma área, né? Por mais que tu tava como auxiliar, eu vejo que só de você estar no ambiente ali do qual tu é formada é uma coisa bem diferente de outras pessoas que eles tentam e não conseguem, vamos dizer assim, né? Eu acho que é totalmente uma limitação imposta por nós mesmos, sabe? Então, tem que haver um esforço diário para tudo na vida. Então, por exemplo, tinham várias pessoas que falavam português ou espanhol que não evoluíam ou que não trabalhavam em empregos que gostavam, inclusive dentistas que trabalhavam em outras ocupações, e tá tudo certo se é isso, se tu quer se desvincular, se tu quer dar um break na área de odontológica, né? Que eu achei que fosse o meu caso também. Eu assim, nossa, agora eu vou dar um respiro. Mas eu percebi que é o que eu amo fazer e que é ajudar as pessoas, sabe? É isso. E eu percebo que essas pessoas, elas tinham muita dificuldade por não se darem oportunidade, não se testarem. Foi difícil a adaptação em relação à cultura? Sim. Então, o local onde eu fiquei é uma região litorânea. E para quem não sabe, Florianópolis é uma região litorânea também. É uma ilha também. E temos praias na costa. Essa região da Austrália é exatamente igual. É uma região costeira, clima muito parecido com Florianópolis, Sydney. Inclusive as estações do ano são iguais, então quando aqui é verão, lá é verão. Em relação a clima, praia era muito parecido. Eu acho que por isso a adaptação não foi tão difícil. Mas culturalmente é muito diferente. Eu percebo que não tem tanto, como falam, né? Não tem tanto calor, não tem tanto afeto, não tem tanta... É tudo muito dinâmico, sabe? Então, dificilmente vão ter essas conversas, né, mais pessoais com pacientes. Você diria que essa vivência mudou sua forma de relacionar com os pacientes? Sim, principalmente por esse aspecto. Eu acho que tinham alguns tratamentos até não tão humanizados, sabe? Então a gente tem muito isso na faculdade. Na minha universidade, pelo menos, hoje em dia é obrigatório ter a cadeira de psicologia. Uhum. Isso é fantástico, porque é tu entender um pouco mais o paciente como um ser humano, né? Não só como uma venda, como uma boca. Isso era falado muito na faculdade. Então, eu acho que eu percebi ainda mais o quanto isso é importante, sabe? E as pessoas lá, elas podem até ter medo, mas tem um problema, elas vão e resolvem, tem que resolver, por mais que às vezes seja um pouco desagradável, não tão acolhedor. Então, eu acho que mudou essa minha visão de perceber que tem como ser dos dois jeitos, sabe? E ser melhor ainda, porque se tu tiver a parte técnica muito boa e a parte pessoal muito boa, né, de conseguir explicar para o paciente o quão importante é aquele tratamento, eu acho que fica 10 de 10. Legal. Então, pessoal, vocês que estão nesse momento, querendo ir para algum outro país para ter essa troca, aprender, agregar na carreira,
doutora Bianca aí deixou muito, muito legal para nós a experiência dela e que possa ajudar vocês nisso aí também. Doutora, como e quando veio para Floripa? Fazem mais ou menos 6 anos. 5 anos, eu acho, Bota aí 5 anos. Sou péssima com datas. 5 anos. Voltei a morar na minha cidade muito pequena, pensamento muito pequeno. E não é de maneira geral que eu falo isso, mas eu percebia que lá eu não tinha trocas tão interessantes, de fato. E eu queria vir para Floripa. Nunca tinha vindo para cá, mas tinha um casal de amigos que moravam aqui e aconteceu a mesma coisa. Vem para cá, fica na minha casa entregando currículo. Quando tu conseguir emprego, tu aluga algo, que foi a mesma coisa que aconteceu depois que eu me formei. E foi o que eu fiz. Eu vim, fiquei 2, 3 semanas, eu acho, na casa desses amigos. Inclusive, muito obrigada, amigos. E comecei a entregar currículo, logo também já consegui emprego. Mas é assim, ó, eu deixei currículo em pelo menos 80 clínicas. Então, tudo acontece se tu realmente quer, sabe? Então, consegui emprego, me mudei pra cá. E desde então tenho morado aí, fui morar fora, né? E aí voltei porque é um lugar que eu gosto bastante. Acho muito legal isso você falando de, sabe, querer alcançar, não desistir e ir atrás, que acontece as coisas. Acontece. Era dia de chuva, com bolha no pé, o guarda-chuva que quebrou, e eu penso, mandando um áudio para minha mãe, meu Deus, mãe, olha, tá difícil, mas vai dar certo. E aí é que tá, quando tu realmente quer, por isso que aí que tá a diferença, né? Tu pode se esforçar muito para algo, mas se tu realmente não quer aquilo, é um esforço tão maçante. Só que quando tu realmente quer, parece que aquele esforço te motiva, sabe? Parece que realmente é um combustível. Você também é formada em endo, né? Isso. E você fez a especialidade de endo, foi em que momento, assim? Foi ainda em Santa Maria? Foi depois que chegou em Floripa? Qual momento também você viu falar, cara, eu preciso de uma especialidade? Então, eu acredito que isso aconteça com todo recém-formado, né? Querer praticar e aprimorar tudo aquilo que tu aprendeu na faculdade. Então, essas clínicas populares que a gente fala, né? Que hoje em dia não fala mais popular, mas com alto fluxo de pacientes, elas ajudam nesse primeiro momento. Tu, às vezes, não tem tanto tempo de criar um relacionamento com o paciente, que hoje para mim é indispensável, mas que ajuda muito nesse processo quando tu precisa praticar, sabe? Aprimorar a prática, né? A tua técnica. E aí eu me formei e comecei a aprender, né? Praticar 3 meses sem fazer nenhum canal. Depressão. Mandei um áudio pro meu professor, que foi quem me deu essa cadeira na faculdade, que inclusive infelizmente morreu. Ele foi professor até uns 80 e poucos anos, eu acho, o Júlio. E ele foi a minha grande inspiração. Então, o quão importante é tu ter esses incentivadores. E ele me incentivava muito. Vamos fazer. E ele me chamava. E enquanto tinha colegas que tinham feito um canal em 6 meses, eu tinha feito, sei lá, 10. E ele, vamos, que te inclui em tal coisa, eu ia. E era o que eu mais gostava de fazer. E também por conta dele. Uhum. E então, 3 meses de formada, sem nenhum canal feito, mandei um áudio para ele. Professor, não vai ter jeito, eu queria fazer implanto que dá mais dinheiro, mas é canal. Comecei a especialização. Na época eu namorava um dentista e ele me incentivou muito também. Não faça, é o que tu gosta, tu tem que investir em conhecimento. Isso é indispensável, não importa quanto tempo de formado tu tenha em qualquer área. Tem que se atualizar. O estudo é importantíssimo, é um investimento. Muitas pessoas associam a endodontia, é assim que fala, né? Uhum. Somente a tratamento de canal. Como você explicaria de forma simples para o pessoal que está assistindo? O que é endodontia? Isso. É um resgate do dente. Eu diria que é dar a chance, né, para o dente para que não seja extraído. Então, de maneira bem didática, quando o paciente ele tem alguma cárie, alguma
alguma lesão, né? Uma cárie, uma fratura, enfim, que chegou até o meio do dente, que é onde fica o canal, que é o que dá vida ao dente, o tratamento de canal precisa ser feito. Então, o tratamento de canal não é nada invasivo, é totalmente feito dentro do dente, é só anestesiar. Às vezes, alguns pacientes confundem com um implante, né, que é uma cirurgia, não é uma cirurgia. Então, se o paciente é hipertenso, diabético, vai ser minimamente invasivo, inclusive, dificilmente tem que haver pausa, né, na medicação do paciente. E a gente vai limpar esse canal, né, tirar toda a contaminação e selar ele com material biocompatível e vai fechar. Outra coisa bem importante que eu acho falar muito paciente até hoje chega falando que eu tratei o canal, não deu certo, porque o dente quebrou e eu tive que extrair. Então, o tratamento de canal, ele vai resolver a raiz do seu dente. Então, falta resolver a parte da coroa. Se o tratamento de canal foi feito e a raiz está linda, está perfeita, falta dar um suporte para a coroa, que é onde o paciente vai mastigar. Então, às vezes, o paciente trata o canal e não faz a restauração definitiva, ou faz uma restauração com material provisório, ou faz uma restauração com resina quando é indicado uma porcelana, e o dente acaba quebrando, mas não é culpa do canal. Às vezes, o tratamento de canal ele foi bem realizado, mas faltou dar mais suporte para a coroa do dente, que a coroa do dente é a parte visível do dente, né? Onde a gente mastiga. E qual o momento, assim, que perdeu, não tem mais o que fazer o canal? Nossa, várias causas, né? Então, é muito importante pedir exames radiológicos, diferentes tipos, né? Às vezes pode ser uma panorâmica, uma periapical, uma tomografia. Quando eu tenho suspeita de que talvez não dê para salvar esse dente, mas uma suspeita, eu sempre peço uma tomografia. E eu explico para o paciente porque ele precisa fazer, porque é um exame um pouquinho mais caro, né? Custa aí uns R$300, talvez, um pouco menos, hoje em dia, 2025. Então, o dente ele pode ser perdido por diversos fatores, e às vezes o canal ele nem foi tratado, mas o paciente, por ter um bruxismo muito pesado, acabou gerando uma fratura na raiz desse dente. Então, já aconteceu, já recebi alguns casos assim, e é uma pena. Por isso que é também muito importante ter esse planejamento de maneira geral, né? Então, assim, ver como que está a oclusão do paciente, né? Essa questão do bruxismo, para não sobrecarregar mais um dente do que o outro. Porque, outra coisa importante para se falar também, quando o paciente ele trata um canal, o dente ele precisa de um tempo para cicatrizar todos os tecidos ao redor desse dente. Então, se esse dente está acontecendo uma sobrecarga nesse dente, ou um bruxismo muito pesado, demora mais para essa cicatrização acontecer, porque o dente ele está constantemente ali recebendo essa carga excessiva. Então, o bruxismo ele pode também causar canal? Olha, eu não diria que o bruxismo por si só, mas principalmente a oclusão. Já aconteceu algumas vezes do paciente, já virou bem técnico o podcast, né, para os meus colegas dentistas, mas quando o paciente ele tem um contato prematuro, que a gente fala, quando um dente está em contato antes do que os outros, toda a primeira carga vai para esse dente. Uhum. Então, e já aconteceu de ter que tratar o canal por uma lesão na raiz de tanto trauma no dente. E às vezes pode ser que tu trate o canal e essa sobrecarga siga acontecendo e infelizmente aconteça uma fratura e tu acabe perdendo o tratamento porque não foi visto a oclusão, principalmente. Isso aí é uma aulona, né, pessoal? Eu mesmo estou aprendendo muita coisa aqui com a doutora. Quais são os maiores desafios técnicos no seu dia a dia? Eu acho que isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Eu acho que também é muito da afinidade que tu tenha. Por isso eu acho que também é importantíssimo ter um profissional ter essas especialidades, né? Para ele aprofundar o conhecimento em áreas específicas,
porque às vezes tu não tem tanto conhecimento ou tanta técnica em alguma coisa específica e aí tu compensa em outra. Ó, os meus serviços, por exemplo, prótese eu não faço, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre essa área, e porque eu sei que a minha colega protesista faria 10 vezes melhor. Então, eu faço um tratamento de canal bem feito, e é por isso que é importante falar sobre isso, porque às vezes o profissional, ele quer fazer o maior número de procedimentos possíveis para ter mais lucro, ou porque os pacientes estão acostumados com ele e tá tudo certo. É muito melhor tu pedir ajuda para algum colega, mesmo que tu esteja junto, mesmo que tu esteja auxiliando, até para tu aprender sobre aquilo e deixar o paciente confortável com esse atendimento em conjunto, do que tu fazer um serviço mal feito ou até não conseguir fazê-lo, né? Então, eu acho que eu acho que eu não tenho tantas dificuldades técnicas, porque quando eu não sei ou não consigo, não me sinto confiante para fazer algo, então eu peço ajuda para outro colega. Até dentro desse tema aí, eu vejo que tem muitos pacientes que eles querem ser atendidos somente com um profissional, né? Às vezes ele tem a parte de canal para fazer, tem a parte de prótese para fazer, implante, e ele quer ser atendido somente com aquele profissional, né? E tem essa dificuldade de entender isso, né? Eu acho que tudo que é bem explicado é bem compreendido. Então, principalmente, voltando, né, no assunto atendimento à criança e pacientes traumatizados, eu acho que são dois grupos que, se tu explica bem o que tu está fazendo e enquanto tu está fazendo, então, eu pergunto para o paciente, tu quer que eu te explique o que é que eu estou fazendo? Isso te deixa mais confortável? Sim ou não? E aí, se sim, eu vou explicando, olha, agora eu vou fazer tal coisa, né? Realmente para deixar o paciente o mais confortável possível. Doutora, existe algum caso de um paciente que marcou sua carreira, seja pelo desafio ou pela transformação? Vários, na verdade. Alguns às vezes pela dificuldade. Tratamento de canal, a maioria das pessoas, eu digo profissionais, né? A maioria dos profissionais não gosta, porque é uma coisa muito detalhista, é uma coisa muito... a gente tem um espaço muito pequeno para trabalhar e às vezes temos algumas dificuldades, né? Alguns obstáculos. Então, às vezes, tem alguns casos... São a minoria, mas como eu acabo fazendo muito tratamento de canal, eu já atendi vários, de ser difícil de visualizar alguma coisa ou difícil de finalizar o andamento. Então, eu acho que foi difícil tanto para mim, né, me marcou e também me transformou, mas principalmente pela compreensão do paciente. Então, eu acho que com certeza deixar tudo bem explicado é importantíssimo, mas aquele trabalho em equipe, sabe, de eu explicar e o paciente falar, não, tudo certo, né? Realmente tem alguns casos que são mais difíceis, vamos lá, vamos tentar fazer diferente, vamos, quem sabe, estender o teu tempo de procedimento. Então, já tive vários casos muito difíceis de sonhar com casos, muitas vezes, sonhar com casos. E transformações, eu acho que não só envolvendo odontia, mas principalmente pela história de vida das pessoas, sabe? Eu não costumo fazer muitas perguntas sobre a vida da pessoa, porque eu não sei o que ela está disposta a falar sobre. Mas com o vínculo, né, com a conexão, com o passar das consultas, às vezes os pacientes eles se sentem mais confortáveis, né, para falar principalmente sobre coisas mais difíceis. E eu acho que isso está muito ligado com a área da saúde pelo fato da pessoa se sentir cuidada, entende? Então, é o que eu sempre digo, o dentista ele é um pouco psicólogo, sim. O paciente vem, ele já está se sentindo fragilizado, então ele quer se sentir seguro, quer criar um vínculo, né, quer perceber que a pessoa que está ali atendendo ele se importa com ele.
E aí, às vezes, quando me perguntam assim, a gente dá algumas opções de tratamento, né? E às vezes o paciente me pergunta, qual o tratamento tu acha que é o melhor? E eu falo, olha, o que eu faria em mim, e eu sou bem sincero, o tratamento que eu faria em mim, ou é tipo, só eu tenho muito medo de dentista, se tu puder ir devagar, olha, eu vou te atender como eu atenderia minha mãe. E é assim, então vários casos já me marcaram, me transformaram, sim. Que legal. E como que tu lida com um paciente que tem ansiedade ou tem medo? E uma dúvida dentro disso aí também é, o medo, a ansiedade faz a pessoa sentir mais dor? Porque faz a anestesia não funcionar na hora? Influencia um pouco. Muito mais outros fatores, claro, mas o nervosismo ele influencia um pouco. Às vezes tem alguma questão psicológica envolvida, mas pelo fato do paciente ele não querer que a gente... O medo de sentir algo, então nem dar a oportunidade da gente ter certeza se ele de fato não está sentindo ou está sentindo algo. Mas o nervosismo ele atrapalha, o que eu percebo, né? Ele atrapalha um pouco no tempo para o anestésico fazer efeito, sabe? Então o anestésico às vezes ele demora mais tempo para fazer efeito por conta do nervosismo, porque o paciente está com a circulação, né? Mais tá circulando mais sangue no corpo, né? Enfim. E como eu manejo, né, esse tipo de paciente. Mas é assim, como eu faço tratamento de canal, 90% dos casos o paciente vem com medo, ou porque já passou por um tratamento traumatizante, ou porque ele ouviu falar que dói. Na maioria das vezes é tipo, eu falei que eu precisava fazer um canal, e aí o meu tio ou meu amigo falou que dói muito, e eu falo, seria melhor se tu não tivesse nem perguntado para essa pessoa, né? Porque o paciente ele já chega nervoso. E eu explico, né, que como as coisas mudaram e sempre estão mudando com o passar do tempo, principalmente na questão da tecnologia e planejamento, né, protocolo de atendimento, materiais, enfim. Então, que hoje em dia, de fato, é mais tranquilo de realizar o tratamento e se por acaso tem algum fator biológico que impede que a anestesia consiga ser efetiva, eu não trato o paciente com dor. Sim. Porque é só mais um fator que vai traumatizar. Exato, criar ali aquela barreira, né? Então, poderíamos dizer que é mais um mito também, né? O doer. Porque hoje tem, nem você falou, a evolução que a odontologia tem, né? Seria um mito, o tratamento de canal dói. Não. E se dói, eu não faço. Né? Trato o que precisa ser tratado antes e aí depois, porque a anestesia ela sempre vai fazer efeito. Por isso que hoje em dia a gente tem vários tipos de anestésico, com o vaso sem constritor, com ou sem vaso constritor, né? Dependendo de cada paciente, né? De cada caso, se o paciente tem algum problema de saúde, enfim. Gestante, você tocou num assunto bem importante. Gestante também dá para fazer tratamento de canal? Dá. Tem alguns momentos que é mais indicado que o tratamento seja feito. A gente tenta minimizar ao máximo, né, procedimentos e anestesia e raio-x, mas a gente sempre tem que colocar na balança o que está sendo mais prejudicial para a paciente, porque se a gestante ela está com dor, essa dor ela vai alterar a pressão dela, ela vai ter que tomar medicamentos, enfim. E tem um anestésico em específico que nós não podemos usar em grávidas, por isso que é importante se manter atualizado. Os outros, eles minimamente afetariam, né? Então, é possível fazer sim, temos momentos mais específicos, mas se for necessário fazer fora desses momentos específicos, se for o caso da paciente estar com dor, precisa ser feito porque com certeza a dor ela vai gerar mais malefícios do que o tratamento em si.
Existe alguma curiosidade ou fato interessante sobre a endodontia que poucas pessoas conhecem? Hoje em dia ainda fica um pouco o mistério, né, do tratamento decanal. O mistério eu digo pela falta de conhecimento, né, do que é o tratamento decanal, que eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho melhor. Mas hoje em dia, 90% dos casos a gente consegue fazer inserção única, o que é ótimo, salvo, né, alguns casos específicos. Mas antigamente o paciente ficava 1-2 meses para finalizar um tratamento decanal, então com certeza era maçante. Hoje em dia a gente consegue fazer a maioria deles numa sessão só, com equipamentos mecanizados, que eu percebo que hoje em dia, quando a endodontia é feita de maneira mecanizada, a dor no pós-tratamento é muito menor. Então, antigamente eram chuvas de mensagem, né? Nossa, eu fiz o tratamento e fiquei com dor ou durante ou depois. Hoje em dia é muito pouco frequente. E se pudesse dar 3 dicas rápidas para as pessoas evitarem problemas que levam ao canal, quais seriam? Fio dental, sem dúvidas. Por quê? O fio dental ele vai limpar outras 2 paredes do dente que não são limpas com a escova. Então, quando tu só escova os dentes, tu vai limpar ali 3 partes do dente. Outras 2 não vão ser limpas por conta da falta do fio dental. E vários canais, várias necessidades, né, de tratamento de canal acontecem por cáries entre os dentes. Então, de fato falta do fio dental. A escova elétrica eu acho uma ótima opção. Alguns profissionais e algumas pessoas têm um pouco de receio de indicar, né, pelo fato de poder haver mais desgaste dentário, mas hoje em dia a gente tem escovas de diferentes cerdas, né, tipo de cerda, maciez da cerda, e eu percebo a diferença que fez, principalmente na minha vida, o início da escova, da utilização da escova elétrica em conjunto com a escova manual. Então, principalmente pacientes que tu explica a maneira que é para o paciente escovar, mas às vezes ele não consegue por conta da motricidade, às vezes por conta da correria do dia a dia. Então, eu acho que a associação com a escova elétrica é ótima. Temos várias opções hoje em dia no mercado. Qual escova você indicaria para o pessoal hoje que queira começar a fazer essa transição da escova comum, tradicional, para uma escova elétrica? A que eu mais gosto é a do Oral-B. Tem uma em específico, se eu não me engano, é a 300. Que qualquer escova elétrica que tenha sensor de pressão é ótimo. Porque o sensor de pressão, ele vai servir justamente para evitar desgastes dentários. Então, quando a escova entende que está acontecendo muita pressão sobre os dentes na escovação, ela para. Então, qualquer escova elétrica, gosto muito da Oral-B, que tenha sensor de pressão, ótimo. E da escova tradicional, quanto tempo é o ideal para trocar? E da elétrica, depois você fala pra gente também. É muito particular. Então, a gente indica de 3 em 3 meses, mas tem pacientes que eles precisam trocar todo mês. E é muito importante avaliar como estão as cerdas da sua escova manual. A elétrica, pouca mudança vai ter sobre as cerdas. Por isso que hoje em dia as escovas elétricas, elas vêm com uma coloração e elas mudam a cor quando já está na hora de trocar. Então, por exemplo, ela vem com uma cor verde em algumas cerdas e quando essa cor ela vira amarela, é hora de trocar a escova elétrica. Quem dera as manuais faziam assim também, né? Poderia. Tá aí, uma ideia. E aí, as manuais, perceber se precisa ser trocado mensalmente. Se tiver que ser trocado, a escovação tá muito errada. Eu acredito que até tenha, viu? Você falou das manuais. Esses dias eu vi em algum mercado por aí que tinha alguma escova que é manual que a cor muda. Perfeito. Ótimo. Interessante isso. Interessantíssimo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita força no pé, na mão, então as escovas não duram muito, porque eu faço muita força.
Tem alguma recomendação para alguém que é igual eu, que faz muita força na escovação? Sim. O indicado é segurar a escova o mais no final da haste possível. Então, é física, né? Quando tu colocar a pressão mais distante do local, né? Essa pressão ela vai chegar com mais aliviada. Então, segurar a escova mais no final da haste. E às vezes, em casos mais extremos, a gente recomenda até escovar com a mão que não é dominante, mas eu acho que eu não indico muito porque a motricidade não é a mesma, né? O paciente ele não vai conseguir escovar tão bem. E as cerdas, com certeza, macias, extramacias, nunca cerdas duras. Esses dias eu falei para um paciente, ele assim, ó, doutora, a minha escova tem as cerdas duras, essa que você recomenda? E eu falei, escova com cerda dura eu recomendo para escovar chinelo e rejunte de parede. Não os dentes. Hoje em dia até é difícil encontrar, né, cerdas duras. Eu falo porque eu sempre gostei, porque gosto de botar pressão. E hoje quando eu vou no mercado, normalmente eu compro no mercado, acaba não encontrando muito. Tem algumas opções, mas eu tenho observado isso. Sobre ainda a escovação, para quem tem força, que utiliza muita força, a escova elétrica seria mais recomendada? Depende muito do caso. Justamente pelo fato do paciente colocar mais pressão na escova, teria que ser bem avaliado a introdução da escova elétrica. Se ele tem alguma dificuldade ou indicadores específicos, é muito particular. Uhum. Agora mudando, a gente indo mais para a parte pessoal da vida. Fora do consultório, o que você mais gosta de fazer para recarregar suas energias? Eu gosto muito de fazer trilha, principalmente. Top 1. E aqui em Florianópolis nós temos várias opções. É uma ótima opção de destino, né? Tanto pela segurança, então já consegui... Uma vez eu fiz uma trilha só com a minha irmã, nós duas. Uhum. E eu estava atenta o caminho inteiro, né? Passava alguém, eu já estava atenta, já estava preparada. Mas nunca foi necessário, né? Aqui é super seguro, graças a Deus. Também foi um dos fatores pelos quais eu escolhi Florianópolis. E gosto muito de ir pra praia. Eu acho que 3 coisas essenciais na nossa vida, né? Que ajudam a recarregar a energia. Família, natureza e animais. É isso. Então, eu tenho inclusive um gato de estimação, passo um tempo com ele, me faz muito bem. Às vezes, quando tem algum amigo com cachorro, eu peço o cachorro emprestado para fazer a trilha com o cachorro, porque aí o cachorro já gasta energia, já faz a trilha. Então, eu acho que todas essas atividades, ao ar livre, principalmente, até pelo fato de eu passar a minha semana inteira em locais fechados trabalhando. Eu amo natureza, nossa, eu gosto bastante também de trilha, me identifiquei muito. Se pudesse voltar ao tempo, qual conselho você daria para a Bianca lá do início, estava iniciando uma faculdade? Qual conselho você daria para a Bianca? O mesmo que eu dou hoje, que é sempre tentar se manter em contato com pessoas melhores em algum aspecto do que tu. Inclusive, a gente estava falando sobre isso outro dia, que é tu ter pessoas, tanto que tu se inspira, mas principalmente que são melhores que tu, que tem algo a te ensinar em algum aspecto. Então, estar perto de profissionais bons, de pessoas boas. Então, eu diria para mim no passado, para talvez escolher melhor esse ciclo de pessoas melhores para acompanhar, né? Como a gente estava conversando, para acompanhar em algum procedimento, né? Que tu tenha menos afinidade ou enfim, qualquer chance de aprender. O jovem que está ingressando agora na faculdade de odontologia, esse conselho serviria para ele também? Ou você tem mais, além disso, um outro conselho para dar a esse jovem? Com certeza esse seria um conselho. Inclusive, hoje em dia eu percebo que alguns estudantes de odontologia estão fazendo um trabalho voluntário em clínicas, trabalhando como auxiliar para aprender na prática.
Então, aprender alguma cirurgia, né? Implante, que a gente não tem tanto contato na faculdade, né? Alguma extração mais complexa. Então, essa oportunidade de aprendizado com pessoas que são melhores do que tu em algum aspecto. Legal. Pega a dica, viu, pessoal? O que ainda te inspira e motiva todos os dias a continuar cuidando de sorrisos? Ajudar pessoas, sem dúvida. E hoje em dia eu sei, se não fosse na odontologia, seria em qualquer outro trabalho que eu sentisse que eu estivesse impactando diretamente a vida de alguma pessoa. E eu acho que a maioria dos trabalhos ela impacta, né? Ela ajuda, mas às vezes de maneira indireta. Então, assim, principalmente em tratamento de canal, né? Que o paciente vem com dor e sai com dor. Ou ele vem assustado e fala assim, nossa, eu tô com muito medo de sentir dor em casa, porque já aconteceu uma vez. E tu faz uma alteração, né? Uma personalização dos medicamentos e o paciente volta sem dor alguma e ele já quer fazer outros procedimentos. Então, eu acho que, inclusive, quando eu comecei a faculdade, eu pensava em fazer psicologia. E aí eu tive a cadeira de psicologia, que eu adorei, mas que eu sentia muita falta da prática. Então, na odontologia eu consigo ter essa parte prática, né, esse trabalho manual que eu gosto muito, e ao mesmo tempo com essa ajuda direta. Isso para mim é muito incrível, ajudar pessoas, né? Eu vejo que, cara, como isso faz a diferença, né? Você ter esse propósito de ajudar pessoas, eu acho incrível, muito legal. Então é isso, pessoal. Fica aí todas as dicas, o conteúdo para vocês ouvirem. Comenta, deixa um comentário, dá um joinha, nos segue aí no nosso canal. Para quem quer conhecer a doutora Bianca, como que faz, doutora, para te conhecer? Olha, eu na verdade não tenho sou meio off das redes sociais, essa é a verdade, então meu perfil muito... Pessoal, não tem um perfil profissional? Não, então poderia me encontrar em alguns vídeos, algum conteúdo no Instagram da própria clínica. Sim. Então, pessoal, fica aí a dica da doutora, com certeza será um prazer ela atender cada um de vocês. E não esqueça de seguir o nosso canal, viu? Tenha um ótimo dia para vocês, até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite também. Até a próxima. Até.